Meus queridos amigos e amigas, meu nome é Gustavo Cruz e hoje é o início de um novo especial aqui no canal. Muito em breve nós teremos a estreia de mais um filme do Batman, então eu decidi fazer um especial sobre a trilogia do Cavaleiro das Trevas, a trilogia dirigida pelo Christopher Nolan. Então eu espero que vocês gostem dessa análise aqui, pessoal. Para quem é novo no canal, eu costumo fazer análises sobre determinados temas, determinados filmes ou séries. Então vocês vão encontrar especiais sobre O Poderoso Chefão, sobre Breaking Bad, sobre o diretor Quentin Tarantino, sobre o diretor Martin Scorsese e também sobre o vilão Coringa. Eu estou deixando todas as playlists aqui na descrição e aqui nós iniciamos mais uma playlist sobre o Batman. Eu também tenho uma playlist sobre a origem do personagem. Para quem quiser ver, o link está aqui em cima. Então, bora fazer esse mergulho no que eu considero ser o melhor Batman até aqui. Filmes que abordam o universo do Batman estão ficando cada vez mais comuns. Se você for pensar no século XXI, nós já tivemos 3 Batmans, né? Nós temos o Batman do Christian Bale, nós temos o Batman do Ben Affleck e agora teremos o do Robert Pattinson. Eu estou com expectativas altas e justamente por isso eu quis mergulhar nessa trilogia aqui com vocês. Afinal de contas, tem muitos pontos legais que foram abordados por ali e que provavelmente terão abordagens completamente diferentes nessa nova fase. Então, existem muitos pontos fortes por trás dessa trilogia e também existem pontos fracos que vocês vão conseguir ver ao longo dos episódios aqui. Serão 4 episódios. Hoje nós vamos falar sobre Batman Begins, depois nós teremos 2 episódios dedicados ao filme Cavaleiro das Trevas e no último episódio nós vamos falar sobre o polêmico O Cavaleiro das Trevas Ressurge, com a presença de Bane e com muitos problemas, mas isso só lá no último episódio vocês vão conferir. Vamos falar então sobre Batman Begins. É interessante pensar que quando Batman Begins surgiu, nós não tínhamos a expectativa sobre filmes do super-herói como temos hoje. Nós tínhamos o recém-bem-sucedido Homem-Aranha saindo em 2002, esse que foi o filme que revolucionou, que trouxe essa fase nova, né, dos super-heróis que vem fazendo sucesso até hoje, afinal de contas nós teremos mais um Batman, mas a ideia de revisitar esse super-herói da DC não era muito boa para os executivos da Warner. Isso porque, para quem não lembra, em 97 nós tivemos o Batman e Robin. Esse que é considerado por muitos um filme tenebroso. Eu particularmente era uma criança na época e aproveitei muito a experiência, curtia bastante o Batman andando de patins no gelo, mas é claro que essa não é a opinião da maioria, muito menos da crítica. Então a ideia de revisitar o super-herói não era muito popular, só que obviamente com o sucesso de Homem-Aranha e com essa expectativa de refrescar a imagem do herói nas telas do cinema, o estúdio acabou sendo bastante corajoso, né? Então Batman Begins saiu ali em 2005 com uma abordagem completamente nova para esse super-herói. E eles fizeram isso com um diretor que era iniciante ainda, mas que tinha muita visão. Quando Christopher Nolan ganhou a oportunidade de fazer Batman Begins, ele tinha dirigido apenas 3 filmes, sendo um deles extremamente independente, que é o The Following, tendo um outro que foi um grande sucesso, que chamou muita atenção para ele, que foi o Amnésia, e o terceiro que é o Insônia, né, onde ele trabalhou pela primeira vez com atores ali de altíssimo calibre, como Al Pacino e o Robin Williams. Mas as pessoas ainda, enfim, não tinham a garantia que aquele seria um diretor certo para um filme desse escopo. Seria muito mais natural para um estúdio contratar um diretor com maior experiência, talvez com menos visão autoral, mas que com certeza entregaria o trabalho. Só que o Christopher Nolan, ele teve muito interesse na possibilidade de fazer um pitching de vendas ali para o estúdio, porque ele tinha uma abordagem em mente. Ele tinha em mente que o personagem poderia ser abordado de certas formas que ainda não tinham sido realizadas. E de fato foi isso que ele apresentou. A sua ideia era trazer de fato uma história de origem do Batman, como nunca tinha sido vista antes no cinema. Ele queria não só trazer a tragédia que todos nós conhecemos do super-herói, como ele também queria mostrar como o Bruce Wayne chegou ao Batman, né? Como ele se preparou para chegar naquele nível. Até então nós tínhamos visto no cinema o super-herói já pronto, já em ação. Então a ideia do Nolan era justamente criar uma história de origem clássica, como nós já vimos em outras oportunidades, mas além disso tudo, ele queria trazer o personagem para dentro de um universo que fosse pautado em uma característica um pouco mais próxima do realismo, digamos assim, onde nós, o público, poderíamos imaginar, nossa, Gotham City de fato está na nossa geografia, nós conseguimos pensar que Gotham City faz parte do mundo real. Até então nós tínhamos o Batman abordado de formas lúdicas, algumas um pouco mais sombrias, como com Tim Burton, mas ainda assim
bastante lúdicas. Então aqui o desejo do diretor era ficar bastante pautado na realidade. Então o filme, como vocês podem ver em Batman Begins, mas também principalmente no Cavaleiro das Trevas, ele abraça muitos outros gêneros do cinema. Um deles é o filme policial, outro deles é o heist movie, os filmes sobre corrupção policial e tudo mais. Então você vê que o Nolan tinha muito interesse em tratar esses gêneros com o super-herói dentro desse universo. E essa foi uma escolha louvável de fato do estúdio, porque era um grande risco. Esse era um diretor, como eu disse pra vocês, que não tinha trabalhado ainda nesse tipo de escopo. E pra vocês terem uma ideia, o Christopher Nolan não tinha interesse em ter o Batmóvel dentro desse universo, porque na visão dele não era muito palpável a ideia de você ter um Batmóvel ali. Só que o estúdio, sem obrigá-lo, mas digamos assim, deixando bem claro que seria muito esquisito para o público e para o próprio estúdio ver um filme do Batman sem o Batmóvel. E a partir disso, Christopher Nolan tentou encontrar uma solução e dessa forma nós tivemos o surgimento desse tipo de Batmóvel aqui do filme, que é de fato, né, um Batmóvel assim que ele era dedicado para uma outra coisa e depois foi adaptado pelo Batman. A construção do personagem, né, da roupa do personagem, tudo isso dentro do filme é muito pautada nisso. Eram equipamentos que eram utilizados em operações diferentes do que estamos acostumados, mas operações que nós, o público, não necessariamente iríamos questionar. O que eu considero mais interessante no trabalho do Christopher Nolan com Batman Begins é justamente o estudo de personagem que ele realiza com o Batman. Para isso, é claro, ele precisava de um grande ator. Afinal de contas, nós estamos falando de um arco de personagem bastante grande aqui em Batman Begins. Nós temos essa evolução do Bruce Wayne, como ele foi treinado, as tentativas dele ali de se encaixar, de encontrar qual era o seu propósito dentro da Terra, já que aquela tragédia não tinha saído da sua cabeça, tinha consumido ele completamente, levando ele até o desejo da vingança. Como ele sai desse desejo, se transforma em um guerreiro até virar uma espécie de justiceiro que na verdade está buscando ser um símbolo do que Gotham City pode virar, de como ele pode mudar aquela cidade. Então, para isso, ele encontrou o Christian Bale. É interessante nas entrevistas do Nolan, onde ele fala que ele entrevistou literalmente todos os grandes atores de Hollywood que poderiam se encaixar nesse papel. E o Christian Bale conseguiu se destacar justamente por ter tido uma abordagem que hoje pode parecer óbvia, mas que na época foi um grande diferencial nos testes. Ele trouxe vozes diferentes para cada um dos personagens, ou seja, ele trouxe abordagens não só de voz, mas também física e de comportamento para cada um deles. Quando ele era Bruce Wayne, de fato ele tinha um tipo de comportamento, uma proposta como ator, e como Batman, ainda mais pensando em um teste, como é que você pode se provar, né, dentro de toda aquela roupa, o que vai te diferenciar, né, você tem apenas um pouco dos seus olhos aparecendo e a sua boca, essa região aqui do corpo. Então ele, de forma muito inteligente, propôs uma voz, e essa voz foi o que de fato chamou a atenção das pessoas, porque era muito claro para todo mundo ali que estava fazendo a produção, principalmente Christopher Nolan, que o Bruce Wayne é um personagem e o Batman é outro. Então o ator precisava ter essa capacidade para conseguir realizar os dois personagens em um, a gente entender, né, essa transformação dele. Mas quando nós falamos em estudo de personagem, né, essa é uma expressão que tem sido usada cada vez mais, foi muito utilizada para falar do filme Joker, né, com Joaquin Phoenix. O que isso significa, né, afinal de contas? Todas as histórias clássicas e até mesmo as modernas, elas são pautadas em dois pontos principais. Um deles é a organização das ações, a ordem que os eventos são apresentados para nós, o público, então qual é a ordem das cenas, né, que vão te trazendo as informações daquele universo, e os personagens em si. Aqui nós estamos falando de um diretor que gosta muito de brincar com o tempo narrativo. O que isso significa, né? Ele gosta de levar o público para o passado, depois para o futuro, depois para o presente. Ele era conhecido até então por Amnésia, né? Um filme que pega a estrutura em linha reta, dobra ela e fica cruzando, né? Uma hora a gente tá no passado, outra hora a gente tá no presente e por aí vai. Ele gosta de confundir o público. E aqui, é claro, ele estava realizando um filme de super-herói, mas na minha visão ele conseguiu construir uma narrativa muito interessante para nós, o público. Ou seja, ele não começa o filme com a história de origem, né, do ponto A indo necessariamente diretamente para o ponto B. Ele faz uma mistura. Ele tem três linhas narrativas, principalmente na primeira parte de Batman Begins, até que o Bruce Wayne de fato vire o Batman. Quais são essas linhas narrativas? Nós temos a linha narrativa do Bruce Wayne que sofre a tragédia. Essa linha narrativa vai desde ele caindo ali naquele poço, adquirindo o seu trauma em relação aos morcegos, até o momento que explica pra gente quando ele saiu de Gotham City. Nessa linha narrativa, nós conhecemos o Bruce Wayne que pensou seriamente em se transformar em um criminoso a partir do momento que ele se vingaria do assassino dos seus pais. Ele estava lá para matar aquela pessoa. Então nós temos a infância até esse momento. A outra linha narrativa do Bruce Wayne é como ele adquiriu o seu treinamento. Essa linha
Começa com ele na cadeia, né, sendo apresentado ali pra gente, ele brigando na cadeia, querendo bater em todo mundo, até ele ter aquele convite que é super clássico na jornada do herói, pelo Ra's al Ghul, para que ele vá treinar com a Liga das Sombras. É nessa linha narrativa que a gente entende como ele chegou naquele nível de treinamento. E nós temos a terceira linha narrativa, que acaba sendo a principal a partir de certo momento do filme, que é a linha onde Bruce Wayne vira de fato o Batman e precisa começar a viver essa vida dupla. É o momento que ele começa a ir atrás de todos os equipamentos, é o momento em que ele de fato começa a agir como Batman, faz as suas parcerias tanto com Alfred como com o Gordon, e assim nós temos essa conexão de três linhas muito importantes que o Nolan quis apresentar. Só que o roteiro é tão bem escrito que nós não percebemos o tempo todo, né, que ele está cruzando o tempo, que ele está brincando com o tempo em um filme desse porte, o que fez com que o Batman Begins fosse um filme muito instigante, porque desde o começo ele traz uma profundidade muito grande para o Bruce Wayne. Não é um filme que foca o tempo todo nas ações do Batman em si, mas sim nas ideias que o Bruce Wayne tem para esse símbolo que ele está criando. E essa questão é carregada por toda a trilogia. O foco do Nolan claramente está em Bruce Wayne, que é um personagem muito interessante, é um personagem muito complexo. Ele tem uma tragédia em sua vida e ele tem uma complexidade, uma contradição. Ao mesmo tempo que ele quer se vingar, ele quer justiça. Ao mesmo tempo que ele quer pegar os criminosos, ele não quer chegar no nível deles, não quer matar ninguém. Então ele está o tempo inteiro tendo obstáculos muito claros. O Batman vira um símbolo que a gente vai falar no próximo episódio, cria símbolos ainda mais perigosos do que ele. Então o grande triunfo de Batman Begins é justamente apresentar o Bruce Wayne como nós nunca tínhamos visto antes. O Christopher Nolan foi muito inteligente ao contratar um ator fenomenal, ao cercar esse ator principal de um grande elenco, e o mais interessante de tudo isso é que o Christopher Nolan não fazia a menor ideia de que ele faria o Batman outra vez. Na cabeça dele, essa era a sua única chance, não existia contrato para um segundo filme, então ele colocou tudo que ele gostaria de falar sobre o personagem dentro desse filme. Percebam que é um arco completo, né? Existe sim uma pista para uma continuação ali com uma carta do Coringa no final, mas é uma história de origem com um arco de personagem que se conclui. O Bruce Wayne vai de uma pessoa perdida pela tragédia que viveu, que não sabia exatamente o que fazer, que pensou na vingança, pensou em virar um criminoso, mas que alcançou ao longo da sua jornada não só um caminho para enfrentar os seus medos, mas como também para enfrentar todos os medos de Gotham City. E assim ele criou um símbolo, o símbolo do Batman, um símbolo que não precisa de agradecimentos, né? Ele não quer que as pessoas agradeçam, pelo contrário, ele quer atingir Gotham City pelo exemplo. E dentro de Batman Begins a sensação é de que ele sai bem sucedido, mas nós temos uma continuação, e que é o grande ponto de toda essa trilogia, que é o Cavaleiro das Trevas. A gente vai falar sobre esse filme no próximo episódio, pessoal, semana que vem, então não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para vocês não perderem nada. Serão 2 episódios sobre o Cavaleiro das Trevas, vai ser uma análise bem especial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam e também o que vocês acham desse filme, é claro. A gente se encontra, galera, no próximo vídeo.